Fala aí pessoal, Rogério trazendo pra vocês mais um review de Loki, dessa vez no quinto episódio da segunda temporada, Ciência barra Ficção. Então vamos nessa. O episódio já se inicia lá na AVT, né, quando o TA do tempo se rompe, o Loki fica meio assim, né, mas quando ele abre os olhos ele percebe que ele ainda tá naquela sala, só que sozinho. A Sylvie, o Mobius, a B15, o Casey e o Obi sumiram. Então ele começa a andar, né, pela AVT, que tá toda estranha. Tá toda meio que se desintegrando, feito o Victor, né? E aí ele percebe que ele tá tendo deslize temporal de novo. E aí ele vai, né, meio que pra o saguão principal da AVT e encontra alguém lá e diz, ah, oi. Só que antes que a pessoa possa virar pra responder, ele meio que toma um deslize temporal e vai pra outro canto. Essa pessoa com quem eu que tinha avistado era ele mesmo, segurando o manual da AVT. E aí ele continua caminhando e tal, vai pro salão de novo, que tá vazio. Encontra, né, o manual da AVT, pega e o Loki do passado chega dizendo olá. Só que aí ele toma um deslize temporal, né, some. E aí o nosso Loki, ele vê que tá sozinho, né. Então ele guarda o manual da AVT dentro da roupa dele, né. E a AVT, né, tá começando mesmo a se desintegrar toda, se autodestruir. E ao mesmo tempo tá tocando, né, o protocolo 1292, se não me engano, da AVT, que é o modo seguro iniciado e diz agradecemos pelo seu serviço, né? Mas enfim, corta e nós vamos para o ponto de vista do Casey, que é um prisioneiro em São Francisco em 1962, no ano do tempo ramificada. E ele tá fugindo de Alcatraz junto com alguns outros prisioneiros, né? E aí o Loki aparece do nada, pergunta do Casey, só que ele não tá lembrando do Loki, ele se chama Frank. Então seria essa a vida do Casey. Na verdade é um cara chamado Frank, que foi um prisioneiro de Alcatraz em 62. Pelo menos numa linha do tempo alternativa, sim, né? Numa linha do tempo ramificada, perdão. E aí o Loki sofre mais deslizes temporais, ele acaba parando, né, no teatro da AVT. Só que toma outro deslize. E aí corta para o ponto de vista da B15, que está em Nova York em 2012, no ano do tempo ramificada, e lá ela se chama Doutora Willis. A Doutora Willis, né, tá tratando de um machucado no braço de uma menina que tentou escalar uma árvore e tal. E aí, ela meio que vai normal, terminar o atendimento, vai pro corredor, meio que vê o Loki aparecendo lá, mas tendo um deslize temporal. E aí corta pro ponto de vista do Mobius, que está em Ohio, né, em Cleveland, no ano de 2022, também numa linha do tempo ramificada. E aí ele trabalha numa loja de artigos de esporte aquático, né, chamada Piranha Sports. E o nome dele é Dom. Ele é um pai solteiro com vários filhos. E aí beleza, né? O Loki até tenta falar com o Dom e tal sobre a AVT, mas ele confunde achando que é uma TV, essas coisas. E obviamente não dá certo. O Loki sofre outro deslize temporal. E dessa vez nós vemos do ponto de vista do Obi, que está em uma biblioteca em Pasadena, né, em 1994, numa linha do tempo ramificada. Mas aqui ele é um autor, um escritor chamado A.D. Doug PhD. Eu vou ficar chamando ele de A.D. mesmo. E aí, né, o A.D. ele tá querendo comprar um livro. Só que ele não tá conseguindo ler o código de barras, ele tenta pagar em dinheiro físico mesmo. Mas precisa de registro. Basicamente, o A.D. encheu algumas prateleiras com livros que ele mesmo escreveu e estava tentando comprar um, mas ele foi descoberto. E enquanto na AVT, né, todo mundo conhece, tal, como autor do manual da AVT, aqui ele é só um escritor que ninguém dá muita bola. Mas enfim, ele vai para o galpão, a casa dele, que é bem semelhante à sala lá do Obi na AVT, né? A sala do setor de reparos e melhorias, basicamente. E ele é um autor de ficção. O Loki aparece e começa a falar, olha, eu sei que você pode não acreditar em mim e tal, mas isso tá acontecendo, isso. Mas o Obi acredita num personagem, né? E ele fala que esse deslize temporal do Loki
ele precisa aprender a controlar, porque não dá pra parar. E o Loki não tá só se movendo pelo tempo, mas também pelo espaço. E aí, né, ele poderia funcionar como um tempad, basicamente, esses deslizes temporais. Ele pergunta o que é que tá guiando o Loki, né? E ele diz, eu quero impedir o que tá chegando, essa variante perigosa do aquele que permanece. No caso, provavelmente o Kang, né? Mas, enfim. Basicamente, o que guia o Loki é que ele quer salvar, ele precisa salvar a VT. E ele fica lá, tentando, mas não consegue ter um deslize temporal. E aí ele e o Wolbe começam a deslanchar um monte de teorias, porque o Wolbe acha que é mais uma obra de ficção, enquanto o Loki tenta achar uma explicação científica para essa situação, né? Pois como é que ele estaria viajando do tempo dentro da AVT, o que seria considerado impossível? Como? Mas também tem o fato de que não teria como ele voltar para a AVT se ela estava destruída. Mas o teatro da AVT talvez ainda exista, porque o Loki foi para lá. Mas o Loki não sabe como chegar lá. E talvez, se o Loki juntar todos que estavam na sala quando o teatro se rompeu, ele pode meio que ter uma aura temporal única. Eles podem ler essa aura para usar como bússola para voltar para a VT antes do TA se romper. Então, né? Basicamente o Loki pede para o Indy construir um tempad, né? Ele, eu até construiria, mas nunca criei algo assim antes, eu não sei como montar. Então o Loki entrega o manual da VT para ele. Ele diz, acho que isso vai funcionar. Então o Loki, né? Ele acaba tendo um deslize e volta para Ohio. Dessa vez para casa do Dom, né? Nós conhecemos alguns filhos dele, essas coisas. Ele se aproxima ele, é o cara que veio na loja mais cedo, vai querer comprar um jet ski, alguma coisa assim, ó, tenho dois aqui na minha garagem. O Loki tenta argumentar com o Dom, mas ele a princípio não tá acreditando muito, né? Nesse lance de, você tinha outra vida, seu nome é Mobius, você trabalhava na autoridade de variância temporal. Então, uma porta temporal se abre, né? E o Obi revela que se passaram 19 meses para ele conseguir construir aquele tempad, né? E aí o Dom fica meio chocado, né? O Obi não, perdão, o AD é o costume. E aí, basicamente, o AD e o Loki conseguem convencer o Dom, né? Por, só, tipo, olha, você pode voltar pra cá quando você quiser, seus filhos vão estar bem. E o Dom percebe, né, que tá tendo um loop temporal, onde o Loki do passado e o Dom do passado sempre vão estar aí. Então os filhos do Dom não vão estar sozinhos. Basicamente o Loki tá tentando recrutar o Dom porque ele precisa de ajuda para salvar a VT, porque senão as linhas do tempo ramificadas também vão ficar em perigo, vai dar ruim. E aí beleza, eles conseguem convencer o Dom, e aí ele vai, recruta a Doutora Willis, recruta o Frank, e só falta mais uma pessoa, no caso a Sylvie. Então ele vai lá pra Broxton em 1982, lá na linha do tempo ramificada onde a Sylvie trabalha no McDonald's. Ele diz, olha, eu sei que isso pode parecer estranho, mas ela, Loki, eu te conheço, eu tava lá. Então a Sylvie não perdeu as memórias, ela se lembra. E ela vê o Loki tendo deslizes temporais, né? E resolve ir num barzinho com ele. Lá eles estão debatendo, pois, tipo, o Loki quer reunir todo mundo pra meio que consertarem o TA, impedir que tudo isso aconteça. Mas a Sylvie não. Eles foram jogados de volta nas linhas do tempo a que pertenciam e receberam suas vidas de volta. Então, pra que isso? Aí o Loki, mas tipo, eles não lembram da vida que eles tiveram na AVT. Ela, sim, mas eles voltaram. Eles nunca tiveram escolha em trabalhar pra AVT. Eles foram tirados das vidas deles pra trabalhar lá. Aí o Loki, sim. Ela, você quer trazê-los de volta? Aí ele, não, Sylvie, é o seguinte. Eu sei que eles não tiveram escolha antes, mas eu quero dar essa escolha pra eles agora. Tipo, eles vão ter a escolha de vir comigo pra tentar salvar a VT ou não, voltar pras vidas deles. E aí a Sylvie, não, tem alguma coisa a mais. Aí o Loki até tinha chamado ela de egoísta. Ela, eu sou egoísta.
E aí ela fica, né, tentando cavar qual é a motivação do Loki. E aí ele revela, olha, eu quero meus amigos de volta. Eu não quero ficar sozinho. E a Sylvie, um pouco egoísta também, não acha? E aí o Loki fala que, tipo, sem a VT, sem os amigos dele, qual é o lugar dele? E a Sylvie diz que todos devem escrever a própria história, que tá na hora do Loki escrever a história dele. Então o Loki volta lá pro galpão do AD, né? E manda todo mundo voltar pra casa, todo mundo ir embora. Já a Sylvie, ela vai numa loja lá de discos, e o dono, que é um amigo dela e tal, sugere um disco da The Velvet Underground, né? E ela bota lá pra tocar a música Oh Sweet Nothing. Bem bacana, né? E a Sylvie tá lá, sentada no sofá, quando a linha do tempo começa a se despedaçar, né? A desaparecer. Feito o Victor, né? Tipo, a linha tá se rompendo. E a Sylvie, ela percebe isso, né? Porque a loja toda foi destruída, o amigo dela foi destruído. Basicamente a timeline foi toda, a linha do tempo foi toda dilacerada. E, tipo, a doutora Willis, o Don, o Frank, o próprio AD estão confusos porque o Loki tá dizendo, você primeiro chega e tá precisando da gente pra salvar o tempo em nossas vidas. Agora você tá mandando a gente voltar e ignorar tudo isso? Como assim? E aí o Loki, tipo, não, eu percebi que era algo mais que eu queria do que poderia ajudar. Mas aí a Sylvie chega nesse momento falando, né, que tá tudo desmoronando. E que eles realmente estão em perigo. E aí o Loki percebe, estamos todos juntos, nós podemos evitar isso de acontecer, nós temos todo mundo aqui. Só que aí que tá, o Tempad sumiu. Eles até questionam o Frank, né, mas ele desaparece. Ele meio que se rompe, é dilacerado. O AD também. E ele percebe, né, que isso é um problema de ficção. Mas o Dom e a Doutora Willis também desaparecem. E a Sylvie também começa a desaparecer. E aí, né, o Loki fica assim, mó desesperado, sem saber o que fazer. Então é quando ele tem um deslize temporal, ele volta pra segundos antes, quando a Sylvie chega pra avisá-los. E ele percebe que conseguiu controlar o deslize temporal dele. E não se trata de onde, ou quando, ou porquê, mas essa situação tem a ver com quem. Ele pode reescrever a história. Então ele controla o deslize temporal e volta pra VT. No momento em que ele e o Obi estão lá na escala, né, preparados pra meio que mandar o Victor pra altear. E assim se encerra o episódio. Nossa, gente, sensacional. A segunda temporada tá muito melhor que a primeira. Eu mal vejo a hora do que vão fazer no sexto episódio. Eu espero que não fique corrido, que eles consigam desenrolar bem. Mas é isso, né, galera? Muita gente diria que esse episódio foi um filler, porque não andou tanto com a história, mas eu particularmente amei. Foi o meu episódio preferido, porque podemos explorar mais das vidas, né, dos personagens. Por exemplo, o Mobius era o Dom, a B15 era a Doutora Willis, o Casey era um prisioneiro chamado Frank, e o Obi era o AD Doug. Mas, enfim, foi bem bacana. Nós também tivemos um baita desenvolvimento do Loki nesse episódio, as motivações dele. O Tom Hiddleston tá arrasando como personagem. Sem dúvida, de atuação de série da Marvel esse ano, foi a melhor até agora, pelo menos do elenco masculino. Desculpa Samuel Jackson, desculpa Ben Mendelsohn, desculpa Kingsley Ben-Adir, mas obviamente o Tom Hiddleston se superou, né? E é bom ver isso, porque nós meio que vimos o desenvolvimento do Loki ao longo dos filmes do MCU. Mas esse é o Loki de 2012, o Loki pós-Vingadores. Ele não viveu essas experiências, ele só as viu na AVT. E ver o quão esse personagem mudou em tão pouco tempo é bem bacana como ele evoluiu, né? Mas é isso, essa foi a review, espero ter gostado. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fico com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.